Eu já estou aqui com a Liana Andrade. Muito obrigada, Liana. Você que é diretora ali da EMEPAR, não é? Que é o instituto aqui que faz toda a centralização das doações de sangue aqui no estado do Paraná. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Olá, Fabiana, eu que agradeço esse espaço que você está nos dando. Com certeza é uma conscientização que as pessoas ainda demoram a entender. É tão simples para algumas pessoas, mas para outras é algo que eu não preciso fazer, já tem muitas pessoas que fazem, já tem bastante pessoas que fazem porque ouve as campanhas na televisão e pensa assim, já estão indo lá fazer, eu não preciso ir não, porque alguém já está fazendo por mim. Mal sabe ela a tamanha necessidade que tem, porque sabemos que temos várias tipagens sanguíneas, que tem várias necessidades, vários diferenciados, então a gente precisa ter ainda essa conscientização que tanto a doação de sangue como o rastreamento para medula óssea, tudo isso é tão importante e faz diferença na vida de tantas pessoas, né, Liana? Sim, as pessoas acreditam quando tem o chamado, né, quando a gente coloca na mídia essa solicitação, que outras pessoas foram, então não precisa dele, né? E aí é como você falou, existem várias tipagens sanguíneas, mesmo nas tipagens e nos antígenos e o RH conhecidos, existem mais 300 outros antígenos. Então, às vezes, você tem um paciente A positivo e um doador A positivo, mas ele não é compatível. São diversos subgrupos, então, né, a gente que tem precisa, ali dentro. Exatamente. Então, a gente precisa o mais possível de doadores que compareçam às nossas unidades para fazer a doação e poder ajudar a esses pacientes, essas pessoas, porque independente da pandemia, as cirurgias urgentes ou as cirurgias graves, elas continuam ocorrendo. Então os hospitais não pararam, há necessidade da doação e não existe substituto do sangue, não existe uma medicação que eu consiga substituir e fazer a mesma função do sangue. Há necessidade do doador voluntário, né? E aí, lembrando que toda a rede EMEPAR, como todos os bancos de sangue a nível nacional, se prepararam para atender esses doadores com o máximo de segurança. Então, todos estão trabalhando com agendamento, com distanciamento, quando possível, com uso de EPIs, para exatamente dar essa segurança ao doador. Essa é uma preocupação que muitas pessoas podem ter, muitas que faziam as doações regularmente. Acredito que essas se preocuparam ainda mais, porque já eram pessoas que conviviam ali, já era uma rotina para ela, provavelmente ali uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, ela estava fazendo a doação ali direitinho, e aí ela se viu em meio à pandemia e falou, não vou me expor a um ambiente hospitalar, sem a necessidade, então não vou fazer a doação, mas as cirurgias não pararam, né, Liana? Exatamente, as cirurgias não pararam e assim, tem que deixar muito claro a esses doadores que já no início da pandemia, no comecinho lá em março, final de fevereiro, comecinho de março, a gente já começou a trabalhar com mecanismos, olhando o que estava acontecendo lá fora e instituindo aqui dentro do Brasil os mesmos mecanismos de proteção a todos os doadores e a toda a nossa equipe, porque nós também temos a equipe que está trabalhando, que também tem o deslocamento e que também precisa de segurança. E desfalcar alguém, você acaba dificultando muito algum procedimento, né? Então, efetivamente, as pessoas... E lembrando, infelizmente, agora com tanto tempo de pandemia, muitas pessoas acabaram por agora negligenciar os cuidados. Não estão ficando em casa, estão saindo para bares, infelizmente estão bebendo e dirigindo. São duas combinações que não funcionam, né? Bebida e direção. E aí os acidentes voltaram a acontecer. Então, além das cirurgias oncológicas ou as cirurgias que não podiam ser que não são eletivas, não são eletivas, né? São de necessidades urgentes, não? Exatamente. Nós agora temos os traumas agudos também necessitando. Então, há uma necessidade maior de doadores de sangue. Exatamente, e a preocupação que essa pessoa pode ter é que é seguro, eu vou estar seguro, porque isso já antes da pandemia sempre foi ali uma preocupação de algumas pessoas um pouco desinformadas, que tinham medo de uma contaminação, que tinham medo ali, que não sabem o tamanho do cuidado que tem toda a equipe, todo o treinamento, para que realmente tudo seja livre de contaminação, tudo seja muito seguro. E tenho certeza, como você falou, que
no começo da pandemia, agora no auge que nós passamos e agora nessa tentativa de retomada de vida normal, os cuidados continuam intensificados, não é? Sim, nós não relaxamos em nenhum dos cuidados, continuamos com as faixas restritivas, o distanciamento, os usos dos EPIs. Lembrando que quando a gente retira, faz a retirada, define quanto que o doador vai poder doar, isso é um quantitativo, é colocado com o hematócrito dele no dia, o peso e sua altura. Então, o quantitativo que ele doa não vai fazer falta para ele. Ele não vai ter nenhum problema de, vai ficar mais sensível a contrair alguma doença, ele não vai ter problema nenhum, porque muita gente acha assim, doei sangue, vou ficar mais fraco e vou ficar mais suscetível à patologia. Isso não existe. O que é retirado é aquele excedente dele. Às vezes o doador até poderia doar muito mais sangue, mas nós temos um quantitativo da bolsa, que é a capacidade de armazenamento da bolsa, então tudo sempre foi seguro e todo o material que a gente utiliza é descartável, é de uso único, alguns doadores às vezes na primeira punção não dá certo, eu tenho que fazer uma nova punção, todo o material é trocado quando o doador permite, né? Então a gente toma todos os cuidados, existem legislações próprias do sangue, existem as legislações da vigilância sanitária, da Anvisa, mas existe a da coordenação do sangue, que ela é muito mais restritiva, com muito mais cuidado, sempre pensando na segurança do doador e do receptor, né, do paciente. Exatamente. E também, uma coisa importante que algumas pessoas não sabem, ou poucas sabem, que você, quando vai ali, eu quero doar sangue, são feitos alguns exames que você até ali pode ter ali, descobrir alguma coisa, um início de anemia, alguma situaçãozinha ali, que são feitos os exames para ter um rastreio de que o sangue está ok para ser recebido, né, por outras pessoas. Então, ali ela também já pode também ter o benefício para ela. É o que eu sempre falo. Quantas vezes a gente para no dia ou no mês e fica pensando como que está a nossa característica de sono, como que está a alimentação, Exato. Como é que está, o que eu estou fazendo, se eu estou tendo muita alergia ou não, porque o doador passa por um questionário de uma avaliação, um médico ou um enfermeiro está perguntando para ele. Após isso, ele passa por uma triagem hematológica, é o teste de anemia, para a gente verificar. Às vezes a pessoa está super bem, mas a gente fala que para a doação ela está com anemia. Exato. Mas assim, não é uma anemia clínica, mas ele não tem aquele plus a mais que possa fazer a doação. E que é bom ele estar ciente disso, que vai poder cuidar e ter uma saúde perfeita, né? E aí a pessoa tem exatamente isso, dele poder olhar conhecimento, e aí a gente informa, ele fala, então eu vou melhorar minha alimentação, vou cuidar e vou voltar daqui a 3 meses, daqui a 1 mês para fazer a doação. E depois tem toda a parte sorologia. A sorologia da bolsa, ela certifica, é uma segurança para o receptor, que está recebendo uma bolsa isenta daqueles patógenos. Mas quando ele dá uma positividade, a gente chama o doador e solicita para que ele venha fazer a confirmação ou não. Normalmente, a grande maioria é falso positivo por causa da extrema sensibilidade do exame. Mas aqueles que são positivos, e muita gente às vezes não sabe que teve hepatite na infância, ou que tem hepatite C, alguma situação assim, aí a gente já encaminha para o médico especialista, porque é o melhor para o paciente, porque quando você chega no médico já com sinais e sintomas de agravos da doença, o tratamento é pior. Agora, quando você descobre sem ter nenhum agravo, é melhor porque o médico consegue fazer uma conduta melhor, né? Com certeza. E qualquer pessoa, ela pode fazer a doação de sangue? Qualquer pessoa tem um limite mínimo, máximo, de idade, peso, homens, mulheres? Neste momento nós temos a limite de 16 a 18 anos, tem que ter uma autorização dos pais e a gente pede para que o tutor, o pai, esteja presente, né, no dia da doação, não que ele vá acompanhar em todos os locais, mas que ele fique ali. E de 18 anos, acima de 18 anos não precisa, e teoricamente pela legislação ele pode doar até 69 anos, 11 meses e 29 dias. Fez 70 anos, não é mais um doador. Mas
pelo fato da pandemia, que o grupo de risco são pessoas acima de 60 anos, a gente tem pedido para que essas pessoas efetivamente permaneçam em casa. A gente não proíbe a doação deles, a gente orienta de que não compareçam, fiquem em casa, se cuidem neste momento. A pandemia não passou, nós estamos entrando num momento de maior, assim, de menos contaminação, num momento mas ela continua ali, nós temos que ficar de olho nela, nós temos que tomar todos os cuidados possíveis ainda. Então, as pessoas acima de 60 anos, a gente pede para que não compareçam neste momento. Depois, quando a pandemia passar, aí eles podem voltar. Então, entre 16 e 59 anos, ok, vão lá porque está precisando. Isso. Caiu muito o estoque na pandemia, assim, foi drástico? Foi bem drástico, a gente sentiu isso no começo de março, aí a gente fez campanhas e com isso a gente tem muito forte algumas igrejas, algumas congregações, nós temos as empresas, o exército, né, as Forças Armadas como um todo. Aqui em Curitiba, o Exército e a Aeronáutica são nossos parceiros bem presentes, ativos e doam, né, algumas empresas também. E a gente acabou acionando e eles comparecendo, nosso estoque não ficou tão ruim e a mídia também, a população responde quando chamado, né? Aí depois nós tivemos um período de tranquilidade, eu diria, que a gente pôde até ajudar outros estados, como São Paulo e Santa Catarina tiveram uma grande dificuldade, e a gente acabou encaminhando um certo excedente para que pudessem ser atendidos os pacientes lá, mas houve uma queda acentuada em setembro, bem drástica mesmo, perto do 7 de setembro, do feriado ali, do 7 de setembro, onde a gente necessitou de ajuda de outros estados, né? Então aí vocês ajudaram e depois foram ajudados. Fomos ajudados. E aí o Ceará, o EMOSSE, acabou nos mandando algumas bolsas, o que nos deu um relaxo. E agora a gente tem solicitado para que os nossos parceiros, a população, se mantenha a doação. E com isso a gente está mantendo uma média de 100, 110 doadores dias, que é a nossa necessidade hoje na pandemia, com diminuição das cirurgias eletivas e os acidentes, né? Mas como a gente está começando a crescer os acidentes, talvez a gente tenha que dar uma recalculada, porque quando há muito acidente, a gente precisa de uma média de 150 doadores dia. 150 bolsas coletadas, que a gente fala, né? De doadores dá quase uns 180, 200 doadores, porque muitos são inaptos na entrevista, né? Mas 150 bolsas coletadas. E a Emepar, ela atende quantos hospitais aqui no Paraná? Bom, no Paraná são 385 hospitais, estabelecimentos de hospitais. São muitos hospitais. Nós somos em 23 unidades, né? Uma em cada regional. Aqui em Curitiba são duas unidades, o Hemocentro Coordenador e o Hemonúcleo do Biobanco do Hospital de Clínicas, né? Então, mas são 22 unidades que atendem. Tem algumas regionais que não têm outros bancos de sangue privado, né? Nós somos rede pública, então 100% SUS, né? Todo o sangue é coletado para o SUS, mas em algumas unidades que não tem outro banco de sangue, a gente atende o privado também, porque o sangue é para todos, né? Sim. E quando um doador, você falou das bolsas, né? Que ele doa uma bolsa, então tem o limite da bolsa. Essa bolsa é para uma pessoa só ou essa bolsa pode atender mais pacientes? Não, essa bolsa ela atende até 4 pacientes. Até 4 pacientes? Assim, minimamente 4 pacientes, porque assim, o sangue total ele é de várias células. Ele tem vários componentes. Então, eles têm as plaquetas, que têm interesse de transfusão para quem está com hemorragia. As hemácias, que é para oxigenar os pós-operatórios ou os pacientes oncológicos. O plasma, com as proteínas do sangue, os fatores de coagulação. E o crioprecipitado, que é uma porção específica do plasma. Então, nós temos esses 4 componentes. Então, teoricamente, você ajuda 4 pessoas, né? Agora, de um concentrado de hemácia, se eu pegar um bebezinho neonato de 600, 800 gramas, ele usa 15 a 20 ml. Então, eu posso pegar aquela bolsa de 250 ml, mais ou menos, e fracionar em várias bolsinhas e aí ajudar várias crianças internadas nas UTIs.
Então, minimamente é 4, mas dependendo, pode ser até mais. Então, uma simples doação, uma simples ida ao hemocentro ali para fazer a doação, eu consigo salvar de 4 vidas a muito mais vidas. Exatamente. E lembrando que você está doando um quantitativo que não vai te fazer falta, né? Porque o teu organismo está ali. Quando você está doando, o teu organismo está produzindo novas células e em 48 horas, esse sangue que você doou já está todo reposto. Então, não vai te fazer falta, não vai deixar a pessoa fraca, não vai deixar fraca, não vai deixar a imunidade baixa, nada disso. Nada. E quantas vezes a pessoa pode doar, por exemplo, por ano? Ali uma vez por ano, 2 vezes por ano, quantas vezes a pessoa pode ir ao hemocentro para doar? Homens podem doar 4 vezes no período de 12 meses. Então, em um ano, os homens doam 4 vezes. Então, a gente sempre fala para os homens comparecerem a cada 3 meses para fazer a doação. Aqueles que gostam de fazer a doação, o doador, ele que faz a sua periodicidade, ele quer ser doador 1 vez por ano, 2 vezes por ano, ele que faça. Não tem uma obrigatoriedade. Não existe. Se eu doar muito, vou ter que doar sempre. Não existe isso. Não isso. existe. Isso não existe. Então, a pessoa faz a sua periodicidade, mas homens, no período de 12 meses, 4 vezes. E mulheres, no período de 12 meses, 3 vezes. Então, mulheres 3 vezes. Então, a gente fala para as mulheres, aquelas mais assíduas, venham de 4 em 4 meses, porque daí sempre ela está nas regras certinho. E aí, ela pode doar ali também durante o período menstrual ou nesses dias é bom ela não ir? Não tem nenhum problema. A menstruação, ela não contraindica a doação de sangue. Mas a gente sempre pede para aquelas doadoras, porque tem mulheres que têm a menstruação e não tem nenhum agravo ou nenhum problema. Já tem aquelas que têm muitas cólicas, cefaleias, enxaquecas, que se sentem mal, né? Então, a gente pede para que nesse dia não vá, porque é um desconforto. Porque por mais que a doação seja um volume calculado, que não vai fazer falta, é uma agressão ao corpo, porque o corpo não entende doação, ele entende sangramento. Né? Então, é uma forma de agressão. Então, nesse momento que a mulher já está sofrendo essa mudança hormonal no período menstrual, ela que dê um tempo, fica quietinha, deixa passar o período e depois vai. Mas aquelas mulheres que têm um fluxo pequeno ou que não tem nenhum problema, não tem nenhuma cólica, cefaleia, que passa por... ela pode doar, não tem nenhum problema não. Liana, muito obrigada pela sua presença aqui, lembrando que vocês podem doar, então procure aí o Hemepar mais próximo, tem todos eles regionais, com certeza ali no site www.saude.pr.gov.br/página/doação de sangue, você vai encontrar ali o hemocentro mais perto de você e você vai poder fazer a doação, né, Liana? Então, isso, é só chegar e agendar a sua doação, e eu agradeço esse espaço de falar desse gesto de solidariedade. Nesse mês, que é o mês, dia 25 de novembro, é o Dia Nacional do Doador de Sangue, então onde a gente agradece aos doadores, né? E lembrando que não tem substituto de sangue. Não, é necessário. E é necessário, e é aquela doação que você faz sem olhar a quem, porque você não sabe para quem vai a tua bolsa. Verdade. Pode ir para mulher, para homem, para criança, para idoso, né? Para qualquer pessoa. Então, é um gesto de solidariedade. Exato. Mesmo. E nós, as Mulheres de Deus em Ação, todas as esposas de pastores e de bispos aqui do estado do Paraná, vamos sim fazer uma campanha ainda ótimo. Esse mês para estarmos lá doando, então, em todas as regionais, aí onde tem o hemocentro, nós vamos fazer, e vários maridos junto. Porque eu sempre falo, né, que todo ano a gente faz campanha de doações de sangue. Aí as MDAs que vão. Aí sempre, toda vez onde eu tô, os maridinhos vão junto também para doar um sanguinho lá. E eles são os primeiros que, quer fugir. Aí eu, mas não vai doar por quê, pastor? Ah, não, pastora, porque eu não sei se pode, tem medinho da agulha, sabe? Sim. Mas a gente dá um jeitinho ali de falar para ele que, né, se as mulheres estão sem medo, por que eles vão ter medo, né? Então a gente carrega os homens de Deus em ação também. E essa doação com certeza vai ser muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença, Liana. Obrigada.